Olá, eu sou Carlos Gasparotto, eu tenho a alegria de trazer para a tua alma, para o teu coração uma palavra de ânimo, de graça, uma palavra de ensino também, né? Hoje eu vou trazer sobre heresia, apostasia e anátema. Heresia, apostasia e anátema. Nós já ouvimos muito falar sobre esse assunto, heresia, apostasia e anátema. No entanto, qual é o real significado dessas expressões, especialmente nos dias de hoje? Dias de multiculturalismo, de conceitos dialéticos difusos, do politicamente correto e do massacre público, de alguém, que alguém possa sofrer por pensar diferente da multidão ou daquilo que geralmente é aceito pela maioria. O pensamento da sociedade brasileira tem se transformado e se transtornado nos últimos anos, a ponto de se perguntar o que é certo e o que é errado. Se vivêssemos numa sociedade muçulmana, se vivêssemos numa sociedade budista, se vivêssemos numa sociedade hinduísta, ou ainda se vivêssemos numa sociedade socialista comunista, nossas mentes e nossos corações estariam direcionados em que sentido, amados? Porém, vivemos numa sociedade democrático-cristã, onde a Constituição Federal invoca a proteção de Deus em seu preâmbulo, e estabelece como princípios fundamentais a soberania, a cidadania e a dignidade da pessoa humana, entre outros preceitos. Ora, como convivermos com um Estado laico, cuja carta maior invoca a proteção de Deus? Como discernir essa aparente dicotomia? Porque o Estado é laico, mas não é ateu. E o Estado laico é aquele que respeita a crença alheia, a crença de todos, a menos que se conviva numa ditadura onde a religião é proibida. O Estado tem a obrigação de garantir a todos liberdade religiosa, de forma ampla, geral e irrestrita. Essa liberdade ampla, geral e restrita nos concede o livre-arbítrio para exercermos a nossa fé cristã sem obstáculo ou perseguições. Um sonho completamente irrealizável para quem viveu na Idade Média, a Idade das Trevas, onde havia somente uma religião e quem discordasse dela era queimado nas fogueiras da Inquisição. Dessa forma, nós somos cristãos, somos seguidores de Jesus, somos seus discípulos, e temos a obrigação de divulgar a nossa fé a todo mundo, como dele recebemos, com a liberdade que todo o arcabouço jurídico de nosso país nos confere. Portanto, queridos, essa minha palavra é dirigida aos cristãos, aqueles que querem conservar uma fé pura e genuína, firmada no Evangelho dos Apóstolos, que é o Evangelho de Jesus, pois Cristo nos deu os princípios elementares, mas foram os evangelistas e os apóstolos que o sistematizaram. Para começarmos, eu pergunto, então qual seria a definição, o significado e a diferença entre heresia, apostasia e anátema? Como heresia podemos definir a doutrina contrária ao que foi estabelecido por Deus em sua palavra. Heresia também seria teoria ou ideia que contraria ou nega a doutrina estabelecida pelo Evangelho. Por outro lado, a apostasia pode ser definida como
o ato de abandonar a fé cristã. Ou seja, apostasia é a deserção do Evangelho. E por anátema, é interessante sabermos que foi o próprio Deus, no Antigo Testamento, na Torá judaica, que definiu que seja anátema. Veio da própria boca de Deus essa definição, que se encontra em Deuteronômio 7, verso 26. O Senhor diz: não porás, pois, abominação em tua casa, para que não sejas anátema, assim como ela, de todo detestarás, de todo abominarás, porque anátema é. Ela que está se referindo aqui a uma imagem dos deuses estranhos, dos deuses que se interpuseram na passagem dos judeus a caminho da terra prometida, saindo do Egito. Então Deus afirma que anátema é colocar uma abominação dentro de casa. E o que seria abominação para a mente de Deus? A abominação se encontra descrita em Deuteronômio ainda no capítulo 7, verso 25, que diz: as imagens de escultura de seus deuses queimarás a fogo, a prata e o ouro que estão sobre elas não cobiçarás, nem os tomarás para ti, para que não te enlaces neles, pois a abominação é ao Senhor teu Deus. Notem que o Deus Criador considera as imagens de esculturas como abominação. Abominação é aquilo que Deus rejeita, que Deus não aceita, que fere a alma de Deus. Por que Deus então considera as imagens de esculturas como abominação? Porque Deus não aceita concorrência, porque Deus quer exclusividade, pois Ele mesmo afirmou no capítulo 20 de Êxodo: eu sou o Senhor teu Deus, verso 2, não terás outros deuses diante de mim, verso 3, não farás para ti imagem de escultura, nem alguma coisa semelhante do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te curvarás a elas, nem as servirás, porque eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso. Versículos 4 e 5 de Êxodo 20. Diante disso, podemos dizer que anátema é a admoestação ou a repreensão daquele que se tornou apóstata. Anátema, que é sinônimo de apóstata, é aquele que foi banido do meio religioso em que se encontrava antes. Dessa forma, apóstata é aquele que apostatou da sua fé e abraçou a apostasia. A apostasia é contaminadora. Veja o que Deus disse por meio do profeta Josué, capítulo 6, versículo 18: tão somente guardai-vos do anátema, para que não toques, nem tomeis alguma coisa dele, e assim façais maldito o arraial de Israel, e o perturbeis. Então a apostasia contamina. Ela é contaminadora porque afasta outros com seu veneno. Paulo nos adverte que seremos anátemas se aceitarmos outro evangelho, ainda que seja anunciado pelos anjos. Gálatas 1:8 ele diz: mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Portanto, todos os outros evangelhos que foram escritos a qualquer tempo são evangelhos da apostasia, porque só existe um evangelho, o evangelho segundo Jesus Cristo.
Qualquer outro evangelho é rejeitado por Deus como anátema. Qualquer outro evangelho é abominação para Deus. Lembro que na minha última pregação, eu falei do anseio dos anjos, que se perguntaram de que forma se daria a salvação, conforme explicado pelo apóstolo Pedro. Que a salvação se opera pelo ouvir a palavra de Deus, ou seja, pela pregação. Portanto, Paulo estava preocupado com uma pregação distorcida da palavra de Deus, que afastaria os cristãos do evangelho. O apóstolo Tiago, por outro lado, nos diz que se alguém converter um desviado, um apóstata, salvará da morte a sua alma. Veja o Tiago 5, 19 e 20. Irmãos, se algum dentre vós se tem desviado da verdade e alguém o converter, saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Porém sabemos o quanto é difícil resgatar alguém que outrora fora fiel, mas que abandonara a sua fé. A dificuldade é tão grande para trazer de volta alguém que saiu do corpo de Cristo. É tão grande que a Bíblia afirma, ou o próprio Jesus afirma, que é 7 vezes mais difícil um apóstata voltar para o Evangelho. Mateus 19, 24. É por isso que é mais fácil passar um cabelo pelo fundo de uma agulha, do que entrar alguém rico em conceitos pessoais no reino de Deus. Para se tornar discípulo de Jesus, precisa renunciar a si mesmo, renunciar a seus pensamentos, renunciar às suas falsas premissas e obedecer a palavra, para que possa entrar no reino. No discurso de Pedro em Jerusalém, após receber o Espírito Santo junto com os demais apóstolos, exortou o povo a crer em Cristo. E ele pronuncia esse discurso em Atos capítulo 3, versos 20 a 26. E envie ele a Jesus Cristo, ele é Deus, né? E envie ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado, o qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Porque Moisés disse aos pais: o Senhor vosso Deus levantará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim, a ele ouvireis em tudo quanto vos disser. E acontecerá que toda alma que não escutar esse profeta, Moisés está se referindo a Cristo, ela será exterminada dentre o povo. Sim, e todos os profetas desde Samuel, todos quantos falaram, também predisseram esses dias. Vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus fez com nossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Ressuscitando Deus a seu Filho Jesus, primeiro o enviou a vós, para que nisso vos abençoasse, no apartar a cada um de vós das vossas maldades, disse o apóstolo Pedro, inflamado nas praças de Jerusalém do nosso primeiro século. Apartar de cada um das suas maldades, na expressão do apóstolo Pedro, é adentrar a porta estreita da salvação, é receber por meio de Cristo o perdão do pecado original, que conduz o homem à perdição, é corrigir o erro de Adão, porque Cristo é chamado do último Adão, enquanto que o primeiro Adão foi desobediente, Cristo é o obediente. Enquanto o primeiro Adão trouxe a morte para a raça humana, Cristo trouxe a vida e salvação. Interessante que a recusa em crer em Jesus Cristo
equivale à morte de um judeu descrente, conforme Atos 3:23. E acontecerá que toda alma que não escutar esse profeta será exterminada dentre o povo, disse Moisés. A alma que não obedecesse a palavra de Deus no tempo de Moisés tinha que ser retirada do povo, para que a apostasia, a heresia não se perpetuasse, não se propagasse para as demais famílias. Isso porque aquele que crê em Cristo será salvo, mas quem não crê será condenado. As expressões são semelhantes. Ser condenado corresponde a ser extirpado. Ser condenado significa morte espiritual. A quarta opinião do apóstolo João, capítulo 3, já trouxemos a opinião de Paulo, de Pedro, de Tiago, agora de João. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Paulo também profetizou que nos últimos tempos muitos apostatariam da fé. Em 1 Timóteo 4:1 ele diz: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos dias, nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Esse dia chegou. Os últimos tempos é o dia de hoje, porque estamos prestes a experimentar uma convulsão geral nesse planeta. Convulsão predita por Jesus Cristo no capítulo 24 de Mateus, no mini Apocalipse de Cristo, quando ele dizia que haveria uma convulsão geral. Convulsão essa que se está avizinhando. Não é preciso ser profeta para perceber isso. Na verdade, quando vemos as predições dos cientistas acerca do tempo, acerca dos buracos negros, acerca do clima, mais parecem profecias do que lições científicas. Mais parecem as predições deles de que essa terra estaria se convulsionando, do que palavras dos profetas. Queridos, nós estamos passando por períodos pré-apocalípticos, porque Jesus disse que Ele iria voltar, e que o mundo experimentaria uma grande tribulação, em que muitos sofreriam a disciplina por rejeitarem a Deus. É desses dias que o apóstolo Paulo está falando. Ele está dizendo que muitos apostatariam da fé, porque dariam ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Esses espíritos enganadores são homens, são pregadores, são pastores, padres, bispos. Portanto, como já sabemos, já estamos nos últimos tempos. Essas pregações estão nos rondando por aqui. Posso ser mais específico e dizer que a doutrina da prosperidade, a busca pelo dinheiro e pela riqueza, são doutrinas de demônios, não doutrinas dos apóstolos. Os caçadores de bênçãos caem nas ciladas do inimigo, porque vão atrás de toda e qualquer profecia, toda e qualquer palavra de prosperidade, pois estão seguindo doutrinas de demônios. A fabricação de profecias, a industrialização dos milagres, nunca foram
a ênfase adotada por Jesus, embora ele tivesse dado profecias e feito milagres, o seu objetivo era trazer uma compreensão da realidade de Deus na mente dos judeus, na mente daqueles a quem ele ministrou. A busca pelo sobrenatural, a consulta a espíritos, é doutrina de demônios, não a doutrina dos apóstolos. O único evangelho verdadeiro é o evangelho segundo Jesus Cristo. A obediência a regras humanas, o abster-se de alimentos, a compra de água do Rio Jordão, as fogueiras santas, as rosas e chaves ungidas são doutrinas de demônios. Ninguém se santifica guardando cestas, sábados ou qualquer outro dia especial. Ninguém se santifica venerando pregadores carismáticos. Ninguém se santifica invocando espíritos de mortos. Ninguém se santifica adorando ou venerando a anjos ou a imagem de Pedro, Paulo, José ou Maria. Ninguém se santifica protegendo a Amazônia, as baleias ou os golfinhos. Ninguém se santifica doando veículos e casas para a igreja. Ninguém se santifica com cânticos pretensamente espirituais e nem adorando a cantores gospels famosos. Não, meus amigos. A gente só se santifica quando nos tornamos fiéis e obedientes discípulos de Jesus Cristo. Paulo também nos adverte em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 2. Está aí 3 patinhos na lagoa, né, para decorar. 2 Tessalonicenses 2, verso 2. Que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Paulo fala no mover-se facilmente, né? Mover-se facilmente do entendimento é mudar de opinião em relação ao Evangelho. Mover-se facilmente do entendimento é deixar o Evangelho genuíno para ir atrás de misticismos, bênçãos e milagres. Quem assim faz, diz o apóstolo Paulo, torna-se perturbado. Torna-se perturbado, ele diz, né? Não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis. Nossos hospitais psiquiátricos estão repletos de crentes malucos, falando sozinhos, porque foram em busca do sobrenatural, que afetou o seu psiquismo. Tem muitas pessoas ficando mentalmente doentes, porque se tornam perturbados por aqueles que marcam o dia da volta de Cristo. Isso aconteceu na minha infância, na minha juventude e na minha maturidade. Quantos marcaram a volta de Cristo e se danaram, porque foram enganados e enganaram muitos. Aliás, marcar a data da volta de Jesus é mais uma heresia, porque Jesus disse que ninguém saberia qual era ou qual seria o dia de sua volta. No tempo de Paulo, uma heresia corrente era de que Cristo não havia ressuscitado dentre os mortos e que ele era um fantasma. 1 Coríntios 15, 12. Paulo escreveu àquela igreja da Grécia: ora, se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? A outra seita contrária ao farisaísmo eram os saduceus. E os saduceus, da mesma forma que os filósofos gregos, não acreditavam em ressurreição. Em Atenas,
Paulo discutiu com os epicureus e estoicos e criticou a filosofia helenística de que não haveria ressurreição, para ensinar os cristãos de Corinto contra aquilo que havia aprendido com os filósofos locais, filósofos de toda a sua nacionalidade. No livro de Gálatas, Paulo enumerou a heresia como uma obra da carne. Gálatas 5, versículo 20. Idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias. Todas elas são obras da carne. Na carta aos 1 Coríntios, o apóstolo disse que o joio no meio do trigo haveria de purificar aqueles que obedecem ao Evangelho. 1 Coríntios 11, 19. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são obedientes se manifestem entre vós. Ou seja, o trigo haveria de surgir pela comparação com o joio, porque aqueles que são trigo são obedientes, enquanto aqueles que são joio são desobedientes e pregam e seguem heresias. Já o apóstolo Pedro nos advertiu que as heresias de perdição viriam de falsos mestres e falsos doutores, que seriam lobos no meio das ovelhas. Segundo Pedro 2, versículo 1, ele diz na sua carta: e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. Queridos, a TV manipula as mentes e corações, e muitos daqueles que estão entrando em nossas casas, em nossos lares, entram com suas heresias, entram com a sua apostasia, para enganar a muitos. Quando pensam que estão seguindo verdadeiros apóstolos, estão caminhando para a perdição, porque seguem esses falsos doutores. Pedro nos diz que esses falsos doutores levariam o povo para a perdição com suas heresias, porque elas negam a eficácia da morte de Cristo. O apóstolo João disse que os anticristos seriam aqueles que pregam tais heresias e que são pessoas que se afastaram do Evangelho. Negam a eficácia de Cristo porque colocam objetos, colocam imagens, colocam coisas, colocam o dinheiro como ênfase nas suas pregações, para enriquecerem as suas redes de TV, para enriquecerem os seus famosos e gigantescos templos, que tomam o lugar da glória de Jesus. Em 1 João, na sua primeira carta, o apóstolo João diz no capítulo 2, versículo 18: filhinhos, é já a última hora. Vejam que ele está falando na mesma linguagem do apóstolo Paulo, nos últimos tempos. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que já é a última hora. Na primeira carta de João, no capítulo 2, 22, ele diz: quem é o mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Queridos, quando nós trocamos a adoração de Cristo por imagens, por coisas ou por dinheiro, nós nos tornamos anticristos. Quando se toma a glória de Deus, quando se exalta a glória humana, ou quando se glorifica os direitos humanos no lugar dos direitos divinos,
essa pessoa está pregando heresia, essa pessoa está pregando o anátema, a apostasia, e se torna um mentiroso. Quem é o mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Quando se muda a ênfase do Evangelho, estamos negando a Jesus Cristo. Os pastores e líderes carismáticos que colocam ênfase em primeiro lugar na prosperidade, no dinheiro, nas rosas ungidas, nas fogueiras santas, estão se tornando mentirosos e trocando a glória de Cristo por coisas humanas. Na sua segunda carta, João diz no capítulo 1, verso 7: porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Esse tal é o enganador e o anticristo. Então, enganador é aquele que nega a humanidade de Jesus Cristo, que nega a sua divindade, como as suas obras. Em 1 João 4,3 ele diz: e todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já agora está no mundo. Um dia perguntaram a um desses líderes, que não são apenas líderes nacionais, ele é brasileiro, é um líder mundial, por que ele usa essas coisas? Aí ele respondeu: porque a igreja tradicional não funciona mais. Porque a igreja, a pregação tradicional não funciona mais. A que ele estava se referindo como pregação tradicional é a pregação do Evangelho de Cristo. Ele rejeitou o Evangelho de Cristo para pregar o Evangelho humano, e arrebanhou milhões com a sua falsa doutrina. E aqui João chama de falso Cristo, ou seja, anticristo que haveria de vir. E o anticristo pode vir da igreja cristã, porque conhece a doutrina cristã, mas a distorce para enganar. A carta apostólica a qual muitos desconhecem. Essa carta foi escrita pelos apóstolos que estavam em Jerusalém e endereçada a uma igreja nascente formada por gentios, a igreja de Antioquia da Síria. Quem não sabe, fique sabendo. Essa igreja os apóstolos deu diretrizes escritas para essa igreja. E enviaram Silas para conduzir essa carta e discipular aos gentios recém-convertidos de Antioquia. Essa carta se encontra em Atos capítulo 15, versículo 24. Procure estudá-la. No capítulo 15, no verso 24, essa carta diz: porquanto ouvimos que alguns que saíram dentre nós vos perturbaram com palavras e transtornaram as vossas almas, dizendo que deveis circuncidar-vos e guardar a lei, não lhes tendo nós dado a vocês esse mandamento. Vejam, as mesmas palavras de Paulo, perturbação e transtorno, assediava as almas dos novos convertidos de Antioquia. Quando os judeus exigiram que eles se circuncidassem para se tornarem cristãos, e então a igreja decidiu enviar essa carta de orientação. Judeu é uma coisa, disseram os apóstolos aos novos convertidos, gentil é outra coisa. Se nós temos mandamentos dados por Moisés, nós não podemos sobrecarregar vocês
com esses mesmos mandamentos que pertencem exclusivamente à nação judaica. E Paulo mais tarde, vai fazer um grande tratado em Filipenses capítulo 2, de que Cristo derrubou a parede de separação que havia entre gentios e judeus. Porque em Cristo, diz ele, não há gentio nem judeu. Em Cristo não há homem nem mulher. Em Cristo não há livres nem escravos. Porque Cristo fez tudo e todos. Em Cristo somos todos um. De novo. Em Cristo somos todos um. Amados, portanto as heresias perturbam e transtornam a alma daqueles que as seguem. Paulo diz que toda blasfêmia e malícia vindas das heresias devem ser identificadas e extirpadas. Em Efésios 4:31 ele diz: toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia e toda malícia sejam tiradas dentre vós. No Pentateuco, Deus advertiu a Moisés e ao povo que se não obedecessem às ordens de Deus, eles não seriam abençoados. Veja no Deuteronômio 28, versículo 1: e será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que eu hoje vos ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. No capítulo 21, Deus começa com esse versículo, trazendo uma série de bênçãos que estaria estabelecida para os judeus que obedecessem a palavra do Senhor. E no capítulo 29 de Deuteronômio, Deus também dá o troco e diz que todos os obedientes herdariam todas aquelas maldições. Então leia Deuteronômio 28 e Deuteronômio capítulo 29 e faça a comparação. Em 1 Coríntios, Paulo alerta que só pelo seu Espírito, ou seja, pela palavra de Deus, que alguém pode dizer que Jesus é Senhor. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema, e ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 3. Queridos, falar pelo Espírito de Deus é pregar o Evangelho. Falar pelo Espírito de Deus não é falar aquilo que não está na Bíblia. Tem muitos pentecostais pregando, dizendo que as revelações que eles dão são superiores à palavra de Deus. Amados, pela palavra de Deus eu sei tudo o que se refere à minha fé. Nós não precisamos de novas revelações para conhecer a verdade de Deus. Muitos querem fazer a vontade de Deus, mas se esquecem de que a sua vontade já está expressa na sua palavra. Em Mateus 12:50 está escrito: porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, irmã e mãe, disse o Senhor. Queridos, a racionalidade e a inteligência dada por Deus a nós nos permite fazermos nossas escolhas, sem se preocupar se elas vêm de Deus ou não. Eu não preciso de abrir a Bíblia para escolher a minha profissão. Se eu vou ser um engenheiro ou um advogado, eu não preciso abrir a Bíblia para saber com quem eu vou me casar. Jovens, não está na Bíblia com quem você vai se casar, é você que tem que escolher. As premissas já estão na palavra de Deus. Ou seja, se você é um cristão, case com um cristão. Se você é serva de Deus, case com o servo de Deus. Quem escolhe é você. Mas Deus nos deu inteligência para decidirmos entre o bem e o mal.
Não fique esperando uma voz do céu, não fique esperando um sonho, uma profecia para decidir o que você vai fazer da sua vida, nos seus negócios. Porque senão você vai acabar caindo na apostasia ou na heresia. Então tudo que está na palavra de Deus já está escrito, diz a palavra, diz o Senhor, para que nós possamos conhecer esse Deus maravilhoso que nós temos e a Jesus Cristo a quem Ele enviou. Por isso, não se iluda com palavras que você está recebendo, palavras mentirosas, profecias místicas mentirosas, que vão atrapalhar e enlouquecer a tua alma. Então, era essa palavra que eu queria trazer sobre heresia, né? Sobre apostasia e sobre anátema. Fique com Deus, fique com a palavra pura, genuína, não vai atrás de outro evangelho. Com relação ao seu comportamento humano, siga os conceitos da palavra que você já tem, e siga os seus desejos para escolher e optar o seu ritmo de vida e as suas escolhas, porque quem decide é você, porque Deus já decidiu te salvar, Deus já decidiu trazer salvação, e basta a cada um de nós cremos na sua palavra, para não entrarmos em heresia e nem em apostasia, e não nos tornarmos um anátema. Que Deus te esclareça pela sua palavra. Amém.